Você sabe qual banco paga mais dividendos na Bolsa de Valores? Entre Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, BTG e Santander, todos eles são bancos gigantes. Só que nem todos entregam o mesmo retorno, principalmente para aquele investidor que quer viver de renda passiva. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Nesse vídeo eu vou te mostrar qual banco paga mais, qual banco é mais previsível, qual desses bancos tem o melhor equilíbrio entre lucro, risco e consistência. Enfim, hoje esse vídeo é um vídeo especial. A gente vai destrinchar aqui os maiores e melhores bancos do Brasil nesse setor que é um dos setores, talvez o melhor setor da Bolsa de Valores, onde a gente encontra empresas muito consistentes, empresas muito sólidas, só que sempre tem essa discussão, qual é o melhor banco? Enfim, hoje eu vou mostrar números aqui para você. Então o vídeo vai ser especial. Fica comigo aqui que esse vídeo vai te ajudar. Senhoras e senhores, Eduardo Lopes aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e um vídeo que vai ser muito legal de gravar. Vamos falar sobre os bancos, né? Então, se você quer transformar dividendos em renda mensal para a vida toda, esse canal aqui foi feito para você, porque aqui toda semana a gente coloca 3 vídeos novos falando sobre alguma coisa da Bolsa de Valores que vai te ajudar nessa jornada de investidor, sem palavras difíceis, sem economês. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. O canal tem crescido bastante e eu fico muito feliz com isso. É muito legal, é muito gratificante ver todos vocês aí novos inscritos chegando. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. E se você já é das antigas, é mais legal ainda encontrar você que já acompanha o canal, então também deixa o seu like aqui, e caso você não seja inscrito ainda, se inscreva, tá? Então, ó, vamos entender hoje definitivamente quais bancos que estão entregando mais valor para nós, para os sócios, nesse ano e em todos os próximos também. Então fica aqui comigo. Pessoal, quando a gente fala de viver de renda, todo mundo já pensa no dividendo, né? E o dividendo é algo extremamente importante. Realmente é o dividendo que faz a diferença quando a gente pensa em viver de renda. Nem é a valorização da ação, é claro que isso é importante, mas o dividendo é o que importa, que é o que vai colocar no dinheiro no nosso bolso de verdade. Então, antes de tudo, o que são os dividendos? É importante a gente deixar bem claro isso, que dividendos, eles são uma parte do lucro que a empresa distribui para todos os sócios. Então, se você tem uma ação, você já recebe dividendos. Se você tem 100 mil ou 10 mil ações, você recebe também, e sempre proporcional ao número de ações que cada um tem. É basicamente o lucro da empresa pingando na nossa conta, e o melhor, até o momento, pelo menos, isento de imposto de renda para pessoa física. Então, empresas que são maduras, exatamente como esses grandes bancos, eles tendem a distribuir mais dividendos. Por quê? Porque eles já têm bastante caixa, ele tem um caixa forte, pouca necessidade de reinvestimento para continuar crescendo, principalmente quando a gente fala do setor bancário. Banco, ele não precisa se esforçar tanto quanto outros tipos de empresas para continuar crescendo. E banco também tem margens muito altas. Por isso que eu sempre falo que o setor bancário, ele é como o coração da renda passiva na Bolsa de Valores, certo? Agora, para a gente entender quem paga mais, qual dos bancos paga mais, a gente não pode cometer o erro de ir lá e olhar só para o dividend yield, aquele número lá, aquele valor absoluto. O investidor que realmente constrói patrimônio, quer viver de renda, ele precisa analisar 4 principais indicadores. Nenhum indicador isolado mostra nada pra gente. É igual um exame. Quando você vai no médico, o médico pede uma série de exames. Por quê? Porque um único indicador sozinho pode induzir o médico ao erro. A mesma coisa é com a gente, com os investidores. Um único número, só o dividend yield sozinho, ele pode induzir a gente ao erro. Então a gente tem que analisar, primeiro ponto, o dividend yield, que é importante. O dividend yield, ele mostra o retorno em dividendos sobre o preço da ação. Guarda essa informação aí. Um outro ponto, outro indicador importante é o payout. Por quê? Indica quanto do lucro é distribuído. Então, uma empresa que lucra lá 1 bilhão, quanto desse 1 bilhão ele distribui? Quantos por cento desse 1 bilhão ele distribui dividendos e quanto que ele guarda para ele? A gente também analisa o ROI, porque o ROI, ele mede a rentabilidade do próprio capital. Ou seja, esse indicador, ele é extremamente importante, porque ele mostra a eficiência e o lucro real daquela empresa, beleza? E por último, o LPA, que é o lucro por ação. Esses 4 indicadores juntos vão mostrar pra gente bastante coisa. Só que atenção, como eu falei,
dividend yield, quando ele é alto demais, pode ser uma enganação. Às vezes, o preço da ação caiu porque o negócio tá com problema. E aí o dividend yield sobe artificialmente. Então muita gente olha lá, e isso não acontece só com os bancos, tá? Acontece com todas as ações e com todos os fundos imobiliários. Às vezes o sujeito vai lá e olha e fala, putz, olha essa empresa tá com dividend yield altíssimo. Mas tá alto por quê? Porque o preço da ação caiu muito. Então pode ser que essa empresa esteja com problema, tá bom? Então o grande segredo é encontrar um equilíbrio entre rendimento e sustentabilidade, para que aquele dividendo seja consistente não só agora, mas por todos os próximos anos, beleza? Então, ó, agora eu vou compartilhar aqui a minha tela, uma tabelinha que eu fiz pra gente entender de forma mais didática todos esses indicadores juntos. Então vamos lá, pessoal, agora vocês estão vendo aqui essa tela do Word. Eu fiz aqui de forma bem simples e separei aqui, eu peguei todos esses dados lá do Investidor 10 e coloquei aqui o lucro. Esse lucro é o lucro dos últimos 12 meses acumulado desses bancos, tá? Então vamos dizer assim, é o lucro acumulado em um ano. E aqui a gente já vê algumas coisas interessantes. Olha só como a gente analisa isso. Quando a gente olha para o lucro líquido desses bancos, a gente vê que o Itaú, ele tá muito à frente dos outros, né? O lucro de 44 bi é mais do que o dobro do Bradesco atualmente. Só que o que mais chama a atenção aqui são duas coisas. Na verdade, são três, porque uma é o lucro do Itaú tão grande assim. O Itaú é uma máquina de fazer dinheiro. A segunda coisa é o lucro do Banco do Brasil, que caiu muito nos últimos anos. O Banco do Brasil brigava com o Itaú. A mesma coisa, o Bradesco. Há alguns anos, era tudo ali. Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, eles brigavam nariz a nariz para ver quem tinha o maior lucro. E hoje o Itaú é mais do que o dobro desses dois, tá? Na verdade, o Itaú hoje é maior do que o Bradesco e o Banco do Brasil juntos. E uma outra coisa que chama muita atenção aqui é o Banco BTG. Por quê? Porque até 2017, o Banco BTG, ele era um banco de investimentos. Ele não era um bancão, ele era só um banco de investimentos. E aí ele resolveu virar um banco tradicional. E olha só, em poucos anos, ele já tá fazendo lucro líquido de 13 bilhões. Ou seja, ele já passou o Santander. E daqui a pouco ele vai estar encostando aqui no Banco do Brasil e no Bradesco. Então isso chama atenção. O Itaú com um lucro maior do que os outros, do que o segundo e o terceiro colocado juntos. O segundo e o terceiro que caíram muito, esse lucro não acompanhou. Na verdade, eles não caíram. O Banco do Brasil, sim, caiu o lucro. O Bradesco caiu, mas já tá se recuperando. Quando eu digo caiu, poxa, eles não conseguiram acompanhar essa grande subida do Itaú. E o que chama atenção também é o Banco BTG, que é um banco que é um bebê, né? É uma criança perto dos outros bancos que já tem tudo aqui 30, 40, 50 anos. E o BTG hoje já é o quarto maior banco aqui no Brasil, beleza? Agora, o dividend yield. Olha que interessante. Quando a gente olha o dividend yield, o número por si só, o Banco do Brasil é o que mais paga dividendo. Só que lembra, eu falei no começo do vídeo, isso aqui é em relação ao preço da ação. Então eu coloquei aqui o dividend yield, que em primeiro é o Banco do Brasil com 7,6, em segundo o Bradesco com 2 e com 7,3. Só que aqui entre parênteses, ó, eu coloquei o valor em real com a cotação de hoje. Então quando a gente olha para quanto de dinheiro que entra na nossa conta em forma de dividendo, o Itaú mais uma vez dá show. R$ 2,73 cada ação me dá em dividendo durante um ano. Olha só, é um baita valor. Aí a gente vê também um outro fato interessante. Os outros 4 bancos estão muito parecidos, ó. 1,09 o BTG, 1,03 o Bradesco, 0,94 o Santander e R$ 1,1 o Banco do Brasil. Então, em valor financeiro, em reais, o Banco Itaú, ele me paga mais do que o dobro em dividendo do que os outros bancos. Agora a gente vai entrar no ROI. Qual é o retorno que essa empresa tem mesmo? E aí o negócio fica assim, escrachado. Por quê? Mais uma vez o Itaú tá lá liderando, ou melhor, em segundo lugar, tá perdendo aqui pro BTG, que tá com 21%, o Itaú com 20%. Os outros todos, ó, 12% Bradesco, 9,8% Santander, e lá na lanterninha, o que dá o menor retorno de todos, o Banco do Brasil. Agora, olha só que interessante isso. Banco BTG e Banco Itaú, os dois ali na liderança em retorno sobre o seu investimento. Mais do que o dobro, praticamente, do que os outros bancos. E aí vem o payout. E aí o que a gente percebe? Que os 4 bancos mais antigos, ou seja, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Itaú, pagam aqui, ó, 63%,
43%, 53%, 62%, 70%. Ou seja, o Itaú pega esse lucro de 44 bi e 70% ele paga em dividendos, beleza? Ótimo, é o que mais paga. Por quê? Porque é o que mais tem lucro, o que mais tem previsibilidade. Então ele só guarda 30%. E quando a gente olha para o setor bancário, tá tudo bem eles pagarem bastante mesmo assim, o payout ser bem alto. Só que uma coisa que chama atenção é o quê? O BTG paga só 30%. Ou seja, ele é o contrário do Itaú. Enquanto o Itaú guarda 30% e entrega dividendo para todo mundo, para todos os sócios, o BTG pega 70% e guarda e distribui só 30% para os sócios. Só que mesmo assim, mesmo ele distribuindo só 30%, o dividendo dele está praticamente igual dos outros 4 bancos. Então isso é um outro sinal de alerta, que quando a gente olha para o último indicador aqui, que é o lucro por ação, a gente vê que lá na liderança está o Itaú com 4,06, em segundo lugar o BTG com 3,5, e os outros aqui vem o Banco do Brasil com 2,77, o Bradesco com 2,01 e o Santander lá na lanterninha com 1,62. Então, pessoal, quando a gente olha para todos esses indicadores, a gente vê algumas coisas importantes. O BTG, que é o mais novinho de todos, tá segurando grande parte do lucro e ainda assim ele tá quase igual aos outros. Em alguns indicadores ele tá melhor do que os outros para a gente investir e receber dividendos, mesmo segurando grande parte do lucro. Enfim, que esses indicadores aqui me mostram hoje é o seguinte: o Itaú hoje ele tá disparado na frente de qualquer um dos outros. Ele é o banco com maior previsibilidade, ele é um banco com maior retorno, ele é o banco que me paga em reais o maior dividendo todos os anos. Enfim, ele é mais do que o dobro do segundo e terceiro colocado juntos, indiscutivelmente por números. Para quem pensa em construir patrimônio e viver de renda, o Itaú é o filé do filé hoje. Pode ser que amanhã aconteça alguma coisa. E lembra só, pessoal, eu tô falando tudo isso daqui, eu tô analisando as empresas. Isso aqui não é uma recomendação de investimentos, tá? Não é para você sair daqui e ir investindo no Itaú só porque eu tô falando. Você tem que analisar, ver se faz sentido para sua carteira, se faz sentido outro banco, enfim. O objetivo aqui é te dar conhecimento, te dar informação. Não é recomendação de investimento, beleza? Agora, uma coisa que me chama muita atenção também é o BTG, que apesar de ser o mais novinho, quando a gente olha para todos esses indicadores aqui, eu tô olhando aqui para baixo porque eu tô com a minha cola aqui, quando eu vejo o ROI dele quase que disparado ali, ele e o Itaú, né? Ele e o Itaú estão disparados na liderança com 20% de retorno. Quando eu olho pro payout, ele tá com tudo isso de retorno, pagando tudo isso de dividendo, pagando R$1, que é basicamente o que os outros bancos estão pagando também de dividendo, e ele ainda tá segurando 70%. Isso me mostra que talvez, hein? Isso aqui é a minha visão, conhecendo de investimentos e tudo, mas eu não tenho o poder de prever o futuro. Mas parece que o BTG daqui a pouco vai atropelar os outros bancos. Quando eu falo daqui a pouco, não é nos próximos meses não, tá? É nos próximos anos. Por quê? Se em pouco tempo de bolsa, de 2017 2018, que ele virou esse banco tradicional, até agora, ele já fez essa jornada e tá segurando 70% do lucro. E por que ele segura? Porque ele tá se desenvolvendo. Ao invés de distribuir pra gente agora, eles falam assim, ó, calma, nós estamos distribuindo só uma parte porque a gente tá usando esse lucro aqui, ó, pra crescer mais. Pode ser que o BTG daqui a pouco esteja em terceiro, segundo, em primeiro eu acho muito difícil dele alcançar o Itaú, mas pode acontecer. Ninguém imaginava o BTG passar o Santander. Passou. Ninguém imagina o BTG passar o Bradesco, o Banco do Brasil. Eu acho que muita gente que não acreditava nisso hoje vai começar a acreditar. Então, pessoal, o que a gente entende olhando para tudo isso? Que não adianta correr atrás do maior dividend yield. Muitas vezes o investidor vai lá e olha só para o dividend yield. Aquele número não diz a verdade. O grande segredo está na consistência, está em olhar o lucro da empresa, está em olhar os fundamentos sólidos. Por exemplo, a gente está falando muito aqui que o Itaú e o BTG são os destaques dessa análise, mas todos esses bancos, eles são
são extremamente sólidos. A gente tem alguns pontos negativos em um ou outro, por exemplo, o Banco do Brasil, que sofre muita interferência do governo e tudo, mas ainda assim os números deles são números excelentes. O que a gente tem que buscar? Obrigatoriamente. O ideal é um ROI acima de 15%. Um payout sustentável de 50% a 80%. Bonitinho. E ó, se a gente pensa num payout sustentável de 50% a 80% e o BTG tá com 30%, então imagina como que vai ser daqui a pouco. E obviamente, dívida controlada, esses bancos, nenhum deles tem dívidas e todos eles têm lucro recorrente. O único banco que deu prejuízo em algum momento foi o Banco do Brasil lá atrás. Acho que em 2012 ou 2013, na grande crise da Dilma lá, deu problema para todo mundo, inclusive para o Banco do Brasil, que deu prejuízo naquela época. Fora ele, nenhum desses bancos nunca na história deram prejuízo. Então, quem pensa em viver de renda precisa entender e precisa investir em empresas que hoje pagam bons dividendos, mas vão continuar pagando bons dividendos nos próximos 2, 5, 10, 20, 30 anos. A gente não tem que olhar só para um trimestre. E você viu só, olhando para todos esses indicadores, eu peguei isso daí rapidinho, coloquei tudo ali no Word, organizadinho, de forma simples. Você viu que pra gente entender qual o melhor banco, qual o banco mais promissor, quais os bancos que estão na média, quais que estão acima da média, quais que estão abaixo da média, nem foi tão difícil assim. Se você quer aprender mais sobre essa metodologia de investimentos, analisar empresas assim, montar uma carteira de investimentos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você garantir esse livro, o Bolsa de Valores para Iniciantes. E é um livro físico mesmo, tá? Um livro meu, não foi a IA que escreveu, tá? Pode ficar tranquilo que isso aqui é um livro de pessoa para outra pessoa, de um investidor para outro investidor, de um investidor comum. Aqui você não vai encontrar palavras difíceis, números difíceis. Eu sou dentista de formação, me formei em odontologia, não tenho nenhuma familiaridade com números, com nada disso. Então, quando eu comecei a investir, foi um baita desafio. E eu fui desenvolvendo uma metodologia para que eu conseguisse entender de forma simples, como eu mostrei aqui nesse vídeo, como a gente pode analisar empresas, como a gente pode selecionar as melhores empresas para nossa carteira, para a gente não cair em conversa, em propaganda, em vídeos que tem ali uma mensagem subliminar, enfim. Se você quer aprender a investir desse jeito, montar uma carteira de investimentos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você receber um exemplar desse aí na sua casa, com frete grátis, e tem um treinamento bônus online que você vai receber para você assistir a hora que você quiser. Treinamento de mais de 1 hora, onde em 1 hora eu te mostro como que você vai construir uma carteira para viver de renda em 10 anos. Pode ser que você consiga em menos, pode ser que você leve mais tempo, mas em 10 anos dá para você construir uma carteira, selecionar ativos, enfim, tudo isso de bônus especial para vocês aqui do YouTube, beleza? E ó, você viu que esse vídeo foi bom, né? Esse vídeo aqui, eu tenho certeza que esse vídeo vai ser mais um tijolinho na construção da sua independência financeira. E é assim, a gente não vai chegar na independência financeira do dia para noite, não tem mágica, mas quando a gente aprende a olhar as melhores empresas, trazer para a carteira, faz muito sentido. Por exemplo, não é uma recomendação de investimentos, mas os dois bancos hoje da minha carteira são esses dois, o Banco Itaú e o Banco BTG. Eu já invisto no Banco Itaú há bastante tempo. O Banco BTG faz menos tempo, faz 1 ano e meio, 2 anos talvez, que eu tenha começado a investir no BTG. Mas adivinha, eu vou colocar um outro banco na minha carteira. Logo eu vou ter um outro banco na minha carteira. E quando eu colocar um novo banco na minha carteira, pode ter certeza que vocês vão saber, porque eu vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Mas hoje esses dois são os dois bancos que eu tenho. E antes disso, eles já tinham esses mesmos números. Eles já eram bancos ali que já se destacavam há 2, 3 anos atrás. Então, aprender a investir faz toda a diferença, beleza? Bom, espero que você tenha de fato gostado. Deixa o seu like, se inscreva no canal e manda esse vídeo para alguém que quer investir de verdade para construir patrimônio e viver de renda. Bons investimentos e a gente se vê no próximo vídeo.